Vamos então ao terceiro capítulo, no centro de mensageiros. No dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, demandei o centro de mensageiros no Ministério da Comunicação. Acompanhava-me o prestimoso Tobias, não obstante os imensos trabalhos que lhe ocupavam o círculo pessoal. Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar algumas universidades reunidas, tal a enorme extensão deles. Pátios amplos, povoados de arvoredo e jardins, convidavam a sublimes meditações. Tobias arrancou-me do encantamento, exclamando: o centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas nesse departamento de nossa colônia espiritual. Não creia esteja resumida a instituição nos edifícios sob nossos olhos. Temos, nesta parte, tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Mas esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? Perguntei curioso. O companheiro sorriu significativamente e esclareceu: não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Então nós estamos vendo aqui que o centro de mensageiros é o lugar de preparação, de estudo, de aprendizado para aqueles que vão encarnar com a sua mediunidade ostensiva, né? Ou com um trabalho pré-determinado para a doutrinação, para a evangelização, para a ajuda, né, entre essa janela que se abre entre o mundo espiritual e o mundo carnal aqui na Terra. Por isso, mensageiros, né, são eles que trazem a mensagem de um lado para o outro. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Este serviço é a cópia de quanto se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Então, em todos os planos tem essa, como eles colocam aqui, esse centro de mensageiros, que é a preparação para o trabalho, é a preparação para poder se comunicar, né, para poder trabalhar junto aos dois lados. Em todas os mundos, em todas as situações, principalmente nos planos superiores. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Vamos lembrar que médiuns há, médiuns ostensivos, né, que mantêm essa comunicação em todas as religiões. Isso não é uma coisa que está colocada só para a religião espírita. Aqui nós mantemos, fazemos reuniões mediúnicas para ajudar os nossos irmãozinhos desencarnados que estão em dificuldade. Mas nas outras religiões existem muitos padres, muitos pastores, muitos rabinos, né? Em todas as religiões, espíritos que vêm, né, com a sua mediunidade desenvolvida, mais desenvolvida, porque médiums somos todos nós. Vem com a mediunidade mais desenvolvida, são médiuns ostensivos, justamente para realizar esse trabalho de comunicação, de ajuda de desenvolver os ensinamentos de Jesus, disseminar as palavras do Cristo, e aqueles, como no caso dos muçulmanos e dos budistas e dos hinduístas, judeus,
que não usam as palavras do Cristo para divulgar o amor a Deus, divulgar a religiosidade, divulgar a união entre os homens, da mesma forma divulgar as leis de Deus, que é o que o Cristo fez. Não tem diferença, não tem importância, não importa qual seja a religião, o que importa é o que fazemos com a nossa vida, com a nossa existência aqui na Terra. O nome que damos para as ideias que professamos não faz diferença. Como disse Jesus, são pelos frutos que reconheceremos a árvore. Amplie suas vistas. Este serviço é a cópia de quanto se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão só a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Que me diz? Interroguei surpreso. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo. Fixou Tobias expressão singular, sorriu tranquilamente e explicou. Você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muitos raros os que triunfam. Então saem preparados, estudam, se preparam ali para realizar o trabalho aqui, mas são muito raros os que triunfam na mensagem e na missão, né, no trabalho que se propuseram a fazer no plano espiritual. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço, sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Há médiuns e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existem a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será efetivamente a ferrugem. Olha que comparação fantástica. Pode a doutrina, seja ela qual for, né? Budismo, hinduísmo, jainismo, cristianismo, não importa, espiritismo, todas as doutrinas são boas, falam de amor e falam de fraternidade. Mas se o trabalhador estiver ali acomodado, empurrando a vida com a barriga, se estiver ali, não deixa como tá para ver como é que fica, e querendo única e exclusivamente viver a vida, né, ou deixar que a vida passe ao largo só assistindo, a enxada, por melhor que seja, vai ser destinada ao ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima, entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Então, se aquele que tem a mediunidade
se aquele que veio com esta capacidade de comunicação entre os dois lados para ajudar, tanto o lado espiritual como para ajudar aqueles que estão encarnados na Terra, se ele não se desenvolver, não realizar a sua reforma íntima, não se modificar, né, moralmente, não se elevar, não batalhar para dar frutos e com isso ir ascensionando, né, subindo na escala de valores, não adiantou nada a preparação, não adianta nada, vai ser um fracasso total. Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. São muitos escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Então, é a questão do materialismo, é a questão de olhar para essa existência não como ela é, como um estudo, como uma prova, como um hiato dentro da nossa existência. A gente se afasta da nossa verdadeira vida, que é no plano espiritual, para ficar alguns segundos da nossa existência no planeta Terra estudando e aprendendo. Mas aqui, pelo esquecimento, a gente acha que tem, né, que desfrutar da vida do que a Terra tem por aqui e se perde, né? Na primeira oportunidade de valores materiais, se perde aquilo que se trabalhou tanto tempo no plano espiritual para vir exercer no planeta Terra. Todos aqueles que têm mediunidade ostensiva, ou todos aqueles que se sentem com esta obrigação de trabalho, de exercer e de estudar e de aprender, tem que parar e analisar o que estão fazendo com a sua encarnação tão pedida, né? Que nós imploramos tanto para reencarnarmos aqui na Terra para aprendermos. O que nós estamos fazendo com ela? É uma análise que cada um de nós temos que fazer. Algo impressionado, considerei. Isto me surpreende sobremaneira. Não supunha fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente, poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Nossa visão na Terra costuma viciar-se nos círculos dos cultos externos, na atividade religiosa. Cremos por lá resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Isso é uma tristeza mesmo aqui na Terra. Nós somos, 99% das vezes, nós somos suplicantes, pedintes. A gente está sempre pedindo. Quero isso, quero aquilo, ajuda aqui, leva lá, faz isso. Como se o plano espiritual ou Deus, nosso Pai, ou nosso Mestre Jesus, fossem office boys, né? Num balcão de delivery, onde a gente vai pedindo que eles façam as coisas. Na hora que nós entendermos que nós temos que parar de sermos pedintes, mendigos, nós temos que ser trabalhadores, arregaçar a manga, fazer a nossa parte e pedir sim a Deus, nosso Pai, ajuda para termos força, para termos esclarecimento, para mantermos a nossa vontade firme e ativa, para não esmorecermos. Isso nós temos que pedir ajuda o tempo todo. O resto é criancice, é ignorância da nossa parte. Entretanto, a genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Vamos lembrar Jesus? Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. É isso que ele está colocando aqui. Não adianta se ajoelhar, se ralar o joelho, fazer uma caminhada de joelhos ou carregando uma cruz até não sei aonde. O que importa é o nosso pensamento, a nossa atitude, o nosso sentimento, é como nós tratamos o outro, é como nós vivemos a nossa vida, é que vai fazer diferença na hora que nós voltarmos para a nossa casa. Em verdade,
Todo ato de humildade e amor é respeitável e santo. E incontestavelmente o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las é dever que nos assiste. Somos nós que temos que manter o nosso templo limpo. A nossa alma, vamos lembrar, né, a diferenciação que o Kardec faz. Espírito é aquele que está desencarnado. Alma é aquele espírito que está encarnado. Então, a nossa alma tem que manter o nosso templo, tanto o nosso perispírito, que é onde estamos, né, onde a nossa alma está, como este corpo físico que nós usamos como um escafandro para podermos trabalhar, estudar aqui na Terra, nós temos que mantê-los limpos, nós temos que mantê-los claros, iluminados, para podermos ter um lugar decente, para termos um lugar iluminado e limpo para recebermos os ensinamentos e as bênçãos que o Mestre Jesus e Deus nosso Pai nos endereçam. Temos que ter merecimento. Não preparamos, pois, neste centro simples postalistas, mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos este é o programa de nossa administração espiritual. Pelo menos este é o programa. O que nós fazemos aqui quando reencarnamos, as coisas são diferentes, né? Infelizmente. Calei emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Meu companheiro, após longa pausa, prosseguiu observando. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. Olha que coisa importante que ele coloca, porque nós deixamos normalmente sermos regidos pelo nosso inconsciente, onde está o homem velho, onde está a nossa sombra, né, com ideias pré-concebidas, com coisas que nós trazemos de várias em várias encarnações, em vez de ditarmos o nosso presente pelo nosso consciente, analisando as nossas palavras, analisando os nossos pensamentos, analisando os nossos sentimentos, com aquilo que nós aprendemos aqui e agora, né? Porque hoje, aqui e agora é o nosso melhor, e nós precisamos entender isso e reger a nossa vida pela razão, pelo pensamento, e nunca, jamais pelo inconsciente, né? Quando nós reagimos, numa situação nós reagimos, nós não deixamos o pensamento analisar, nós vamos no instinto, e quando a gente vai no instinto, a gente vai naquilo que está no homem velho, aquilo que nós já achamos que estava superado. Então a gente, o máximo possível, tem que impedir a reação. Nós não podemos reagir, nós temos que respirar, contar até 100, parar, pensar, analisar, usar todo o conhecimento que nós temos no aqui e agora para tomarmos uma atitude ou para falarmos alguma coisa. Porque aí nós vamos podemos errar, porque nós vamos aprender com os erros. O normal da situação é errarmos, mas vamos errar com todo o conhecimento e aprendizado que nós temos aqui e agora. Quando nós reagimos, quando nós deixamos o instinto aflorar, nós estamos trabalhando e deixando vir tudo aquilo que nós queremos modificar e que está lá no passado que a gente deixa aflorar. Por isso que às vezes nem a gente se reconhece, porque a gente deixa vir no instinto uma individualidade, um ser que nós fomos e queremos apagar, queremos modificar e que aflora na reação. Precisamos pensar muito nisso. Vou repetir. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente,
complicando sempre o futuro. É desse modo que prosseguimos por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham, abre aspas, olhos para ver, fecha aspas. Isto é importante que a gente entenda. Nós pedimos para vir aqui realizarmos as provas para podermos passar de ano. As vicissitudes são as provas que nós vamos passar a pedido nosso, para mostrarmos o quanto aprendemos e quanto crescemos. E aí quando nós chegamos aqui, na primeira prova a gente já coloca, ó Senhor, ó Deus, porque eu? Já joga os joelhos no chão e fica ali como um mendigo pedindo que Deus afaste aquela prova de nós. Se fomos nós que pedimos, se é a nossa oportunidade de passar de ano, se é a nossa oportunidade de mostrarmos o quanto aprendemos, se a gente só veio aqui para isso, como é que a gente pode pedir a Deus que afaste? Não tem o menor sentido. E nós temos que parar e analisar como nós olhamos a vida aqui encarnados e a diferença do nosso olhar quando estamos desencarnados. É isso que ele está colocando aqui. Termos olhos de ver com clareza tudo aquilo que está à nossa volta. A essa altura, alcançamos um enorme recinto. Centenas de entidades penetravam no vasto edifício, cujas escadarias galgamos em animada conversação. Os aspectos do maravilhoso átrio impressionavam pela imponente beleza. Espécie de flores até então desconhecidas para mim adornavam colunatas espalhando cores vivas e delicioso perfume. Então, espécie de flores até então desconhecidas para ele. Vamos lembrar que ele descrevendo lá o jardim da veneranda no nosso lar, quando ele fala daquelas flores que guardam a luminosidade do sol para se encandecerem durante a noite, flores que ele descreve maravilhosas. Então, se ele está vendo aqui flores que ele não conhecia, vamos imaginar que maravilha que são essas flores. Quebrando-me o enlevo, Tobias explicou. As diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Procuremos Aniceto no departamento de instrutores. Atravessamos galerias vastíssimas, sempre defrontados por verdadeiras multidões de entidades que buscavam as aulas em palestras vibrantes. Como todo estudante, né? Em qualquer lugar, estudante é sempre igual. Em pequeno grupo que parecia manter conversação muito discreta, encontramos o generoso amigo da véspera, que nos abraçou sorridente e calmo. Muito bem, disse alegre e bondoso. Esperava o novo aluno desde a manhãzinha. Em virtude de Tobias alegar muita pressa, o nobre instrutor explicou. Doravante, André ficará aos meus cuidados. Volte tranquilo. Despedi-me do companheiro comovidamente. Notando-me o natural acanhamento, Aniceto determinou a um auxiliar de serviço. Chame o Vicente em meu nome. E voltando-se para mim esclareceu. Até agora, Vicente é o único aprendiz médico. Vocês ficarão juntos em vista da afinidade profissional. Não haviam decorrido os 3 minutos e tínhamos Vicente diante de nós. Vicente, falou Aniceto sem afetação. André Luiz é nosso novo colaborador. Foi também médico nas esferas carnais. Creio, pois, que ambos se encontrarão à vontade, partilhando a mesma experiência. O interpelado abraçou-me, demonstrando extrema generosidade, e após encorajar-me com belas palavras de estímulo, perguntou ao nosso orientador. Quando deveremos procurá-lo para os estudos de hoje? Perdão. Aniceto pensou um instante e respondeu. Esclareça ao novo candidato
os nossos regulamentos e venham juntos para as instruções após o meio-dia. Então ele pergunta aqui, quando, né, que o André vai começar, e o Aniceto coloca, olha, coloca ele a par de todos os regulamentos e após o meio-dia ele já começa os estudos, já começa o aprendizado. E nós também vamos continuar aprendendo e estudando com André Luiz no próximo capítulo.